Olá pessoal, muito boa noite para você que nos assiste aqui na TVT e nos acompanha pela Rádio Brasil Atual. O Revista Brasil TVT começa agora comigo, Cosmo Silva, e com Ana Rosa Carrara. Boa noite, Ana Rosa. Boa noite, Cosmo. Boa noite também a quem nos acompanha. 15 acordos comerciais e de parcerias assinados que totalizam cerca de 50 bilhões de reais. Esse foi o saldo da viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à China. Os acordos firmados entre Lula e o presidente chinês Xi Jinping fomentam a cooperação entre os dois países em diversas áreas, como comércio, indústria, agricultura, comunicação, inovação, pesquisa e tecnologia. A China é a principal parceira comercial do Brasil e o presidente Lula também teve agendas em Xangai e participou da posse de Dilma Rousseff na presidência do novo Banco dos BRICS. Representantes da Comissão Arnes de Direitos Humanos estiveram no Pará na última semana e visitaram 5 municípios do estado. Na pauta da equipe, a violência contra trabalhadores rurais e comunidades tradicionais na região. O Revista de hoje fala da visita e dos trabalhos da Comissão Arnes no norte do país e repercute o artigo da jornalista Hildegard Angel, onde ela fala que as relações entre Deltan Dallagnol com Sérgio Moro ficaram estremecidas. E o MST, Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, confirmou para o mês de maio mais uma edição da Feira Nacional da Reforma Agrária. Agricultoras e agricultores vindos dos 4 cantos do Brasil trazem à capital paulistana sua produção com sabor marcante das lutas camponesas entre os dias 10 e 14 de maio. A feira também será destaque no programa de hoje. Você acompanha o Revista Brasil TVT também pelo YouTube, youtube.com/RedeTVT. 15 acordos comerciais e de parceria assinados que totalizam cerca de 50 bilhões de reais. Esse foi o saldo da viagem recente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à China. Sobre essa questão, nós conversamos agora com Moisés Seleges, que é presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e que esteve na comitiva do presidente Lula à China. Moisés Seleges, tudo bem? Seja bem-vindo. Prazer te receber aqui no Revista Brasil TVT. Bom, o prazer é meu, Cosmo, Ana. É muito bom estar com vocês aqui conversando mais uma vez. Maravilha. E Moisés, você esteve acompanhando o presidente Lula essa viagem à China, você e outros representantes dos trabalhadores nesta comitiva. Eu queria te ouvir na tua percepção, você que esteve lá em loco, dos resultados concretos desta viagem do presidente Lula à China, Moisés. A China, que é o nosso principal parceiro comercial. Primeiro ressaltar, o Cosmo e Ana e TVT, que foi uma viagem importante por algumas questões. Primeiro, essa questão do presidente Lula colocar na sua comitiva os trabalhadores, né? Isso é um recado importante, porque os trabalhadores são importantes nesse processo de reconstrução do Brasil. Afinal de contas, os trabalhadores são os mais prejudicados aí no último período. Então, isso já começa a ser um sinal bastante positivo. Em relação à viagem em si, como você fez na abertura, se fechou acordos comerciais importantes que representam um montante de investimento por parte dos chineses aqui no Brasil, mas também gostaria de ressaltar que na agenda também teve conversas com os sindicatos de lá, a Federação dos Sindicatos Chineses, onde nós deixamos claro que a relação comercial é importante, mas que as empresas chinesas que vierem investir no Brasil, elas têm que vir com pressuposto já, sabendo que é importante respeitar a liberdade de organização dos trabalhadores, respeitar o meio ambiente. É importante que os investimentos feitos aqui sejam produzidos aqui, ou seja, a gente não quer que as empresas venham aqui, por exemplo, as automobilísticas em forma de CKD. Nós queremos que a produção seja feita aqui, para gerar empregos aqui. O conteúdo seja local, portanto, as peças sejam fabricadas aqui também. E a transferência de tecnologia, que isso para nós é importantíssimo. Então, foi uma agenda curta, a viagem para a China é muito longa, cansativa e a agenda foi curta,
mas eu acredito que o saldo foi positivo. Agora, tem que dar continuidade a esse processo. A negociação ela tem que ser permanente. E agora eu gostaria de ouvir o senhor sobre o sentimento dessa grande comitiva, né? Tinham pessoas ali do governo, como o senhor colocou, tinham pessoas também representantes dos trabalhadores. Os analistas aqui no Brasil dizem que foi um momento de retomada, de reorganização. Foi esse o sentimento mesmo dessa comitiva? Falasse um pouco dessa energia que foi essa relação, esse fortalecimento dessa relação bilateral. Na comitiva tinha, né, os deputados de diversos partidos, da base e partidos de oposição, inclusive, alguns empresários, porque na primeira viagem que o presidente Lula não pôde ir, já teve uma conversa com os empresários lá na China, enfim, parlamentares, movimento sindical. E o sentimento que nós saímos de lá da China é aquele sentimento que o Brasil voltou, né? Porque a gente não pode esquecer, Cosmo e Ana, que a primeira atividade quando chegamos na China foi a posse da presidenta Dilma à frente do Banco dos BRICS. Então, foi importantíssimo isso. O banco, ele representa hoje, os países que compõem o banco, representam praticamente quase a metade da população mundial. Temos a presidenta Dilma à frente, e o sentimento que tinha lá é que o país voltou, o Brasil voltou para o seminário, para o ambiente, para o protagonismo do mundo, né? O Brasil hoje ele é ouvido novamente, então tem aquele sentimento. Em relação aos chineses em si, os chineses eu acredito que são muito pragmáticos. Como disse o Cosmo, é o parceiro comercial mais importante que o Brasil tem. Mas nós temos que ter habilidade na negociação com eles, porque a China, lógico, e isso é legítimo, eles pensam na China, né? Eles pensam na China. Então, nós temos que ter tanto o Itamaraty, enfim, quanto os empresários, enfim, quanto quem for negociar com os chineses, tem que ter bastante habilidade para negociar com eles, porque, como nós costumamos dizer, negociação boa é quando os dois lados ganham, né? Então, mas esse sentimento ficou muito forte que o Brasil voltou a fazer parte do cenário internacional. É um ator importante para o cenário internacional. E, Moisés, sobretudo quando o trabalhador é valorizado nesta cadeia e não é deixado de fora como simplesmente uma peça de produção. Queria te ouvir, eu sei que integrantes da comitiva visitaram algumas empresas de tecnologia, empresas de montadoras. Queria te ouvir como é que foi essa recepção e o que vocês puderam observar aí quanto a essas empresas. O Cosmo, é interessante porque antes de irmos para a China, algumas empresas fizeram contato conosco aqui no sindicato. Eu acho que por conta do pouco tempo lá na China, era muito comum. Nós ficamos instalados num hotel lá em Pequim, e quando você chegava no saguão do hotel, tinha as empresas lá embaixo esperando já para conversar. Então, as conversas se faziam ali mesmo no saguão do hotel. Nós temos lá amigos do movimento sindical que moram na China, que nos ajudaram muito na questão da tradução. Temos companheiros nossos lá. E a negociação se fazia no saguão do hotel, as empresas dizendo que queriam vir aqui instalar, empresas, a gente colocava as condições que a gente vê, isso que eu falei, da produção local, enfim, do respeito ao meio ambiente. E as conversas se faziam ali no saguão do hotel, e todas elas terminaram, vamos dizer assim, com compromisso de continuidade dessas conversas aqui no Brasil. A grande maioria delas tem representantes aqui no Brasil e ficaram de dar continuidade em novas rodadas de negociação aqui no Brasil. São diversas empresas, inclusive eu me lembro que me procuraram lá uma empresa de bebidas, querendo fornecer os produtos aqui, trazer aqui para o Brasil. Eu vou dizer um negócio para você, Cosmo, a cachaça deles é mais forte do que a nossa, viu? Parece aqueles álcool Zulu, é meio complicado. Mas procuraram também, diversos setores da economia chinesa procuraram. Então, começa agora uma rodada de negociações com os representantes das empresas aqui no Brasil, e eu espero que sejam negociações que gerem
emprego aqui para nós. Falei da importância da região do ABC. É lógico que todo o Brasil é importante, mas, em particular, eu falei muito aqui da nossa região. E aí começa, assim, então, uma série de agendas para que, no final, concretize aí os investimentos, além daqueles já assinados, que você disse no início aí da nossa conversa, que já foram assinados pelo presidente Lula. Oxalá a gente vai trazer mais investimentos aqui, mais geração de empregos aqui para o nosso país. E aproveitando que o senhor está falando desses acordos assinados, teve um em específico que me chamou a atenção, que é sobre uma riqueza imaterial, que é sobre o combate à fome, no âmbito de estudos e também de conhecimento do que a China já promoveu em relação ao combate à fome. Considerando aí que é a nossa classe trabalhadora brasileira que tem sofrido com essa mazela aqui no Brasil, qual que é a importância também desse aspecto do combate à fome para a nossa população? Não, é importantíssimo, Ana. E quando a gente fala de combate à fome, quando a gente fala de cidadania, quando a gente fala que as pessoas têm que ter. A gente fala sempre da questão do emprego, né? Porque o emprego ele traz essa cidadania, né? Então, é importante. A China tem uma experiência. A China é um país muito grande. As pessoas. É lógico, nós não tivemos oportunidade de conhecer outros lugares, mas conversamos com algumas pessoas lá. A China ela tem um trabalho de combate à fome. Na China existe também, né? Mas o governo ele tem trabalhado e enfrentado isso, né? Para erradicar a fome lá na China. Então, são experiências que eu acredito que são exemplares, que nós podemos implementar no nosso país, mas isso passa necessariamente por um crescimento da economia, né? Eu não vejo o Estado, lógico, tem que cumprir o papel do Estado de subsidiar, né? A gente vê aqui no nosso país aqui os projetos sociais nesse sentido, mas, acima de tudo, eu penso que passa pelo crescimento da economia. E se passa pelo crescimento da economia, nós temos que ver o que está atravancando esse processo de crescimento da economia. E eu me preocupo muito, por exemplo, com a questão dos juros no Brasil, né? Vocês devem ter noticiado aí, com certeza, as empresas aqui, automobilísticas, todas paradas, porque o mercado cai porque o juros está alto, né? O cidadão que está lá na frente do Banco Central, ele não gosta de trabalhador, ele não gosta de crescimento, os juros continuam altos, as empresas estão parando, daqui a pouco as empresas vão querer demitir, e isso não combate a fome. Então, nós queremos crescimento econômico para que as pessoas possam ter acesso aí ao trabalho e acesso à renda, para que elas possam viver com dignidade, né? Moisés, no que diz respeito à economia sustentável, a preocupação com o meio ambiente, eu sei que esse tema foi travado. Lá atrás, a China era acusada por não se preocupar com o meio ambiente, na produção de poluentes. Eu queria te ouvir o que você percebeu, né, que você pode falar para a gente no que diz respeito a essa economia sustentável e a preocupação com o meio ambiente. Eu acho que os chineses estão convencidos dessa questão do meio ambiente, o Cosmo. A China, pelo fato de ser uma grande potência, assim como os Estados Unidos, elas poluem mais, né? Elas poluem mais. A gente está vendo os governos de diversos países aí, por exemplo, contribuir com o Fundo da Amazônia, né? Os Estados Unidos devem anunciar, daqui a alguns dias, penso, estava vendo alguma coisa sobre isso, a contribuição para o fundo. E creio que a China também assim o vai fazer. Agora, eles estão convencidos disso porque, nas conversas que nós tivemos com os empresários de lá, quando nós falávamos das empresas virem para cá e respeitar a questão do meio ambiente, eu penso que eles estão se preparando melhor para enfrentar esse tema, né? Eu penso isso, eles têm demonstrado que estão se preparando, porque senão não tem futuro. Eles estão convencidos que não tem futuro. Eu me lembro de imagens, o Cosmo e Ana, quando teve a Olimpíada na China, em Pequim. Eu me lembro de imagens, porque é a primeira vez que eu vou na China, então não tinha ido antes, mas eu me lembro de imagens da cidade de Pequim totalmente coberta pela fumaça, né? Totalmente coberta. E conversei com as pessoas que moram lá, e agora em Pequim eu vi que diminuiu muito isso. Tem a questão do crédito de carbono, que é um tema importante para que a gente possa discutir. 60% do crédito de carbono está aqui no Brasil. Muitos países não vão conseguir
cumprir a sua meta acertada no Clube de Paris. Então, nós temos que também discutir, o governo tem que discutir também essa questão do crédito de carbono. Para onde que vai esse dinheiro? Por exemplo, do crédito de carbono para o meio ambiente, mas penso que possa ir para a educação também, para a saúde. O governo tem que criar uma política para negociar com os países que com certeza não vão alcançar a meta discutida anteriormente em Paris. Muito importante essa questão da sustentabilidade, do mercado de carbono, é isso que coloca os acordos de meio ambiente para o futuro em prática, mas eu queria, inclusive, falar com o senhor Moisés sobre também a questão da tecnologia e da inovação, que no final das contas tem tudo a ver também com essa questão da sustentabilidade, porque se pensa um processo mais tecnológico e que seja ao mesmo tempo respeitoso com o meio ambiente e com as vidas humanas e não humanas também da Terra e toda a vegetação, a fauna e a flora. E aí, houve também uma conversa com uma grande empresa de tecnologia lá da China sobre o 5G aqui no Brasil. Não sei se o senhor teve a possibilidade de acompanhar essa conversa, porque é uma questão muito importante para a população brasileira, considerando que uma boa parte, a gente fala aqui de uma região abastada de tecnologia, né, Grande ABC, cidade de São Paulo, onde a gente tem acesso a essa tecnologia, à internet, mas há ainda uma escassez para todo o território brasileiro desse acesso à internet, né? E essa negociação, em algum momento o senhor pôde participar, acompanhar esse diálogo sobre o 5G no Brasil? Não, então, na visita nessa empresa chinesa, o cerimonial chinês reduziu, né, a presença, não teve a presença de todos. Agora, é isso que você falou. Milhares de pessoas, os mais pobres no Brasil, não têm acesso à internet, né? Se você vê nos bairros mais nobres, tem antenas para que as pessoas possam ter acesso à internet. Se você for para a periferia, tem uma antena para milhares e milhares de pessoas, né? Então, isso é uma questão também que passa pela questão da cidadania, ter acesso à tecnologia, né? E eu acredito, inclusive os americanos ficaram meio bravos, parece, com isso, Ana. Ficaram meio bravos com essa visita aí. Mas o Brasil tem que olhar para o povo brasileiro, tem que conversar e trazer tecnologia para o povo brasileiro. Mas na questão da tecnologia eu vou além da questão da internet. Eu pego um exemplo que tem sido pautado recentemente por nós, que é a questão, por exemplo, dos semicondutores. Os semicondutores, hoje é tudo semicondutor, né? E as empresas aqui pararam porque não tinha semicondutores. Então, nessa discussão com os chineses, é importante trazer essa tecnologia aqui para cá, dos semicondutores. A Coreia do Sul é uma dos países que tem uma tecnologia muito avançada, a própria China também tem, os Estados Unidos também tem. Agora, nós precisamos trazer essa tecnologia para cá. Eu não quero ficar dependendo da questão dos chineses ou de qualquer outro país para que a gente possa ter a nossa produção aqui. Então, tanto nessa questão de internet, como na questão de semicondutores, aí eu sempre falo que tem que ter a relação comercial, sabe, os acordos, mas é importante a transferência de tecnologia para cá. A gente não pode depender dos outros. Vou dar um exemplo. Vocês se lembram da compra dos caças para a Força Aérea. Os franceses queriam fornecer os caças. Os americanos queriam fornecer os caças. O acordo foi feito com os suecos porque os suecos toparam transferir tecnologia. No mesmo sentido, assim como foram feitos com os caças, penso que em toda negociação que envolva isso tem que transferir, senão não tem acordo. Simplesmente não tem acordo. Então, penso eu que o governo está atento para esse debate. É uma coisa que nós temos sempre conversado, quando temos oportunidade de conversar com o governo, sobre a importância disso. O Brasil tem condições de fazer isso. E nos acordos comerciais, é uma coisa que nós falamos lá, que eu penso que é importante também, que o Brasil, nessa relação de troca, vamos dizer assim, o Brasil não pode ser um país que somente exporte commodities, né? Nós temos que exportar
produtos com valor agregado maior para a geração de empregos aqui no nosso país. Isso nós temos que deixar claro também nesse processo de negociação. Eu não quero só exportar o melão para a China, eu quero exportar o doce de melão, o bolo de melão, sei lá mais o que do melão, para que a gente possa gerar emprego. Estou dando um exemplo básico, mas só para que o telespectador aí tenha uma ideia do que nós estamos falando. Moisés, e quando você fala da importância da transferência de tecnologia, falou a questão dos semicondutores, a gente tem universidade de ponta no ABC, inclusive, né? Inclusive, que é a Universidade Federal do ABC, criada na gestão lá do governo anterior do presidente Lula, e aí que é um polo produtor que pode se beneficiar muito dessa transferência de tecnologia. Agora, a minha pergunta, Moisés, para a gente já encaminhando para o encerramento da nossa conversa, infelizmente o papo está muito bom, e de conhecimento teu, que esteve em loco lá na comitiva do presidente Lula à China, no que diz respeito, vocês também foram a Xangai, você viu a posse da presidenta Dilma no novo Banco dos BRICS. O Sindicato dos Metalúrgicos passou por momentos distintos da história recente do país. Prisão do presidente Lula, a saída do presidente Lula, a presidenta Dilma Rousseff, deposta, democraticamente eleita, foi deposta através de um golpe. E vimos esses dois líderes brasileiros, a presidenta Dilma tomando posse no Banco dos BRICS, o presidente Lula voltando a comandar o país e sendo aplaudido no cenário mundial. Eu queria te ouvir, você que passou por tudo isso, até porque o Sindicato dos Metalúrgicos teve um papel importante aí, os presidentes passaram lá nos metalúrgicos do ABC. Queria te ouvir também sobre esse momento tão importante, Moisés. Olha o Cosmo querendo me fazer chorar aqui, ó. Não, cara, assim, se você parar para pensar, é um pouco isso, né? Há 5 anos atrás, um pouco mais que isso, acho que recentemente, que fez 5 anos, teve a prisão do presidente Lula, nós passamos por um processo muito violento contra nós, né? Contra nós que eu digo que são os movimentos sociais, os sindicatos, as pessoas que pensam num país mais justo, né, e fraterno. Foi muito violento o que eles fizeram. Na história, 5 anos é até pouco tempo, entendeu? É pouco tempo, né, se a gente for ver em matéria de história. Mas é um sentimento muito forte, mas muito forte. O Banco do BRICS é um banco importantíssimo, estratégico, né? E a Dilma, ela lá tomando posse, e eu não vou saber me lembrar todos os países, Cosmo e Ana, mas Brasil, Rússia, China, Índia, África do Sul, mas lá no Banco dos BRICS também, se não me engano, entrou Emirados Árabes, acho que Bangladesh, enfim, se somaram mais 3 países, por isso que eu disse que representa mais da metade da população do mundo. E a presidenta Dilma, tomando posse como presidenta do banco, foi uma coisa extremamente emocionante. Foi emocionante, sabe? Estar ali ao lado de grandes líderes ali do mundo. E ela, lógico, a Dilma ela tem uma capacidade enorme. Ela é uma pessoa extremamente preparada. O que eu gostei que ela falou assim, eu vou fazer essa fofoca para vocês aqui. Ela falou, olha, eu estou longe, mas eu estou de olho de vocês. Se cuidem lá, né? Se cuidem no Brasil. Então foi muito emocionante mesmo. E o presidente Lula, essa liderança que ele é no mundo, né? Eu sempre digo que no mundo tá faltando líderes, né? O Brasil, o mundo não tinha necessidade de estar vivendo uma guerra como vive a questão da Rússia e da Ucrânia. Não tinha necessidade de viver isso. Nós temos que acabar com isso, temos que acabar com a fome no mundo. E a gente se sente muito orgulhoso quando a gente vê o Xi Jinping, sabe, reverenciando um metalúrgico, sabe, que não teve acesso a uma universidade como um grande líder do mundo. E imagine nós aqui, operários, fazendo parte dessa comitiva, as pessoas nos cumprimentando de forma respeitosa. Isso traz muito orgulho, é sinal que a luta vale a pena, mas também é um sinal que nós não podemos parar de trabalhar em nenhum momento. Nós temos que fazer a transformação em nome das próximas gerações que virão. É a responsabilidade do movimento sindical, movimento social, todos aqueles que querem uma sociedade mais justa.
Então, traz um peso de responsabilidade também maior. A gente volta da China, o fuso horário é complicado, eu estou com sono até agora, mas não podemos dormir. Vamos trabalhar, vamos para a porta de fábrica, vamos debater, vamos conversar, vamos ver como que a gente faz para a gente entregar o nosso país para as próximas gerações bem melhor do que a gente pegou. Perfeito. Conversamos com o Moisés Celerges, que é presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, e ele compartilhou conosco aqui um panorama do que foi essa viagem da comitiva que acompanhou Lula à China. Muito obrigada, Moisés, por fazer esse relato aí tão importante para a gente entender um pouco os meandros que foram essa visita. Eu que agradeço. Abraço. Moisés. Até a próxima. Até a próxima. O MST, que é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, confirmou para o mês de maio mais uma edição da Feira Nacional da Reforma Agrária. Agricultoras e agricultores vindos dos 4 cantos do Brasil trazem à capital paulistana sua produção com um sabor marcante das lutas camponesas entre os dias 10 e 14 de maio. Sobre essa questão, nós conversamos agora com Débora Nunes, que é da direção nacional do MST. Olá, Débora, tudo bem? Prazer te receber aqui no Revista Brasil TVT. Olá, o prazer é nosso poder estar aqui na Revista TVT, partilhando de um tema tão importante para nós, mas um tema também que a sociedade está esperando aí, né? Depois de alguns anos sem realizar a Feira da Reforma Agrária, o MST volta a ocupar São Paulo com a 4ª edição da Feira Nacional da Reforma Agrária, levando o que tem de melhor no campo para a cidade. Ô, Débora, e o que é mais importante, para um lugar marcante, né? Porque desde a primeira edição era no Parque da Água Branca, aqui na região oeste de São Paulo, um parque grande que comportava os expositores do Brasil inteiro. Ela ficou um tempo parada, um hiato aí de quase 5 anos e volta agora num momento tão importante que a gente discute a questão da alimentação saudável e a fome no país, não é, Débora? Isso, sem sombra de dúvida. O tema da fome, né? A situação, o Brasil ter voltado ao mapa da fome, nós temos hoje 33 milhões de brasileiros que passam fome todos os dias, além, né, de mais de 50% da população brasileira viver em situação de insegurança alimentar, reforça não só a necessidade do debate, né? É importante que a sociedade faça esse debate, mas, sobretudo, a importância, de fato, da agricultura familiar e reforma agrária na produção de alimentos saudáveis para poder enfrentar a fome, né? Contribuir para esse enfrentamento, mas também possibilitar a sociedade brasileira consumir alimento saudável produzido pelos camponeses e camponesas em todo o Brasil. Quem pôde participar das edições anteriores tem essa experiência de ver pessoas de todas as regiões do Brasil, pessoas que trazem a sua produção, mas trazem também a sua experiência, a forma de trabalhar em cada uma das regiões. É importante também esse momento para os trabalhadores, agricultores e agricultoras, desse momento de troca entre eles, das diferentes regiões, porque a agroecologia de cada canto vai mudando uma forma de se realizar, né? E aí a minha pergunta é essa exatamente, você acredita que esse momento também serve para esses agricultores vindos de tão diferentes regiões do Brasil, de se comunicarem entre si? Ah, sem sombra de dúvida, até porque a feira, ela tem esse espaço da comercialização, né, de possibilitar a cidade acessar produtos, mas a feira não é só isso. Nós costumamos dizer que nós levamos para a feira as diversas dimensões da vida e do cotidiano do povo sem terra. Então, a feira tem lá, né? A feira vai ter a culinária da terra, com a diversidade de pratos típicos de todo o Brasil, mas tem também, nós vamos ter, tem espaço de seminários para debates, né? Nós temos espaços culturais, os espaços de formação, os espaços de troca de mudas e sementes. Então, na verdade, a feira é um grande encontro, né? De celebração, mas também de socialização da diversidade que existe em nosso país. É a diversidade produtiva, a diversidade de alimentos, mas também a diversidade de saberes, né? Então, como você bem disse, fazer agroecologia numa região da Zona da Mata, numa região, né, que tem um índice de chuva maior, é diferente de fazer agroecologia no semiárido. Então, a feira vai possibilitar também essas trocas, né? Que essa diversidade, que é o que faz o nosso país ser um país tão rico,
possa ser partilhada e socializada, e essas experiências, inclusive, possam contribuir também no melhoramento daquilo que a gente faz no dia a dia, nos nossos assentamentos e acampamentos em todo o país. Até porque compartilhar conhecimento é muito rico em todos os sentidos. E, Débora, eu queria te ouvir, por exemplo, como é que é? Você é uma liderança nacional do MST, mas você está na região nordeste do país. Como é que é essa troca de experiência de vocês, por exemplo, dos camponeses, dos trabalhadores do campo, do Nordeste com a região sul do país, a região sudeste? É nesses únicos momentos da Feira Nacional ou é durante o ano inteiro essa troca de conhecimento? Não, tem, olha, assim, eu estou na direção nacional, mas eu sou assentada, né? Eu vivo num assentamento aqui no município de Atalaia, em Alagoas. Mas, assim, a feira é um momento de talvez aberto ao público, mais amplo, mas essas trocas, elas estão de forma permanente dentro da organicidade do MST. E nisso, né, nas diversas dimensões, é na produção, né, no acesso a tecnologias. Hoje nós estamos discutindo aí, né, para avançar na agroecologia, nós precisamos dominar técnicas, né, de produção de bioinsumos, de biodefensivos. Então, quando uma região, né, identifica uma possibilidade, né, tem acesso a um tipo de conhecimento ou de tecnologia, isso é partilhado, né, com outras regiões a partir dos setores do MST. E a gente fala isso na produção, mas também podemos falar isso na educação, na cultura, na compreensão de que não é a ideia da gente transportar de uma região para outra, mas é que esse conhecimento, né, ele possa ser partilhado para ver o que é possível, né, ser também utilizado em outras regiões, mas com muito cuidado e com muita preocupação para zelar, né, pela soberania de cada região, né, pelo aquilo que é específico, né, e que é também cultural de cada região. Mas a partilha, ela se dá assim de forma que isso possa contribuir, né, para que a nossa organização, para que os camponeses e camponesas sem terra possam acessar essas tecnologias e a gente possa avançar, né, inclusive superando desigualdades que são históricas, né, do nosso país. Então, isso se dá de forma permanente. Mas a feira é esse momento é o auge, né, porque é um momento de celebração e de partilha, não só de forma interna para quem faz parte do MST, mas também com a sociedade que tem, assim, tem a ida certa para a feira, né? Assim, a expectativa está grande, a gente já vê pelas redes sociais do movimento, que assim, olha, a sociedade está querendo, né? Esses anos todos aí que nós ficamos sem realizar a feira, tem uma grande expectativa. Então, nós esperamos que esses saberes também que nós temos produzido possa servir, né? Desde assim, olha, como é que lá na minha casa eu posso produzir a minha hortaliça, né? Como é que isso também pode ser traduzido hoje para a agricultura periurbana, né? Então, tem técnicas e tecnologias que podem ser partilhadas também para além das pessoas que vivem em assentamentos e acampamentos. E a feira pode cumprir muito bem esse papel. Aproveitando que você colocou esse período de ato que ficou sem a realização da feira, lembrar que desde 2019, a Feira da Reforma Agrária, ela é uma agenda oficial da cidade, proposta pelo então vereador Jair Tato. Então, é assim, um evento efetivamente que faz parte aí da vida da cidade de São Paulo. E aí, como faz parte da vida da cidade de São Paulo, eu me lembro bem nas edições anteriores e queria perguntar para você, Débora, se isso está previsto para essa também, atrações culturais, rodas de troca também em relação a culturas regionais, para apresentar a cultura de outros espaços. Claro que você já deu uma pincelada aí, que tem espaço de formação, espaço de debate, de troca de sementes, mas tem apresentações culturais. Me lembro sempre que tem um palco bem estruturado para que haja essas apresentações. Então, eu queria que você pudesse comentar um pouco se também estão previstas apresentações culturais para essa edição. Ah, sem dúvida, não pode faltar, né? Senão a nossa feira não fica completa. Então, nesse intuito de levar as diversas dimensões da vida e do cotidiano camponês para a cidade, nós vamos ter sim, né, muitas atrações
né? Algumas aí já em fase de confirmação, mas desde atrações nacionais, mas também trazendo aí o que há de melhor da cultura popular, né, camponesa. Então, trazendo de cada região, trazendo aquilo que é típico da região, que é próprio, né, do camponês e da camponesa, para poder ser partilhado na cidade. Em dados, na última feira, né, assim, pegando a questão dos artistas, e aí a gente fala de artistas desde da artista do circo, do teatro, né, a diversidade de cultura, além dos cantores, cantadores, violeiros, nós tivemos na feira 367 artistas, né, que passaram pela feira, né, que foram lá e que partilharam do que há de melhor da cultura popular do nosso país. E esse ano nós queremos aquela coisa, né, a gente sempre quer mais. Então, esse ano há uma expectativa de que esse número possa ser ainda maior, porque as pessoas querem ir, querem participar, querem estar, querem contribuir com esse abrilhantamento que a feira, né, a partir daquilo que faz, que é a cultura popular. E acho que em termos de outros números gerais, né, acho que talvez trazendo e partilhando aqui, a terceira feira da Reforma Agrária, ela teve aí 260 mil pessoas, foi o público que passou pela feira durante os dias de feira. Nós tivemos mais de 1.215 feirantes, 367 artistas, tivemos 24 cozinhas, né, da culinária da terra, com pratos típicos. Então, olha, é o encontro de fato do Brasil. Quem quiser ir lá comer a buchada de bode pode ir, mas o pato também do Tupi lá do Paraná, ou com açaí, né, o carreteiro lá do Rio Grande do Sul. Então nós vamos ter o Brasil concentrado no Parque Água Branca no período de 11 a 14, né, de maio. Além de 420 toneladas de alimentos e também mais de 1.500 produtos, alimentos, né, numa diversidade entre alimentos in natura, mas também beneficiados, processados aí, vindos de assentamentos e acampamentos da reforma agrária de todo o país. Os 24 estados onde o MST está organizado, fazendo a luta pela terra, fazendo ocupação, estará presente, já tem presença confirmada na Feira da Reforma Agrária. E nós queremos que esse número, claro, seja ampliado, né? A gente nunca quer, essa é a meta de início, né? Mas nós queremos aumentar, que esses números sejam maiores, para que a gente possa fazer uma bela feira, né, aí no próximo mês em São Paulo. Débora, para a gente finalizar o nosso papo, a gente sabe que o MST tem a sua atuação em todo o Brasil, mas com essa discussão da produção de alimentação saudável, ela vem ganhando cada vez mais destaque no cotidiano da população em geral. Como é que é feito o diálogo, como vocês trabalham essa questão nas regiões metropolitanas, para que esse diálogo se fortaleça cada vez mais da importância da alimentação saudável, da produção de alimentos sem agrotóxico e que, de fato, essa produção ultraprocessada, por exemplo, acabe se afastando da vida, do cotidiano da população brasileira? Débora? Olha só, mas primeiro nós fazemos isso de várias formas, não tem uma única forma, né? Penso que a pandemia ajudou muito e nos aproximou dos grandes centros, das periferias, através das ações de solidariedade, até porque a ação de solidariedade, a gente gosta muito de diferenciar, não é caridade. A solidariedade, ela é a partilha daquilo que nós temos, mas ela é também o convite ao outro a se organizar, a compreender que a luta e a organização é essencial para a gente superar as dificuldades e os problemas que a gente vive na nossa sociedade. Mas, além dessas ações de solidariedade, da própria Jura, a Jura é a jornada universitária em defesa da reforma agrária que acontece em instituições de ensino superior em todo o Brasil, mas tem vários outros mecanismos, as próprias feiras. As feiras também acontecem em todo o Brasil, né? Eu costumo dizer, e talvez aqui falando do Nordeste, as feiras elas são um traço da cultura do nosso povo. Então, as feiras também servem para, além das feiras dos municípios, semanalmente, as feiras estaduais, as feiras regionais que acontecem, assim como a Feira Nacional, ela também é um espaço de diálogo para a sociedade. Porque a sociedade precisa compreender que a reforma agrária, ela, sem sombra de dúvida, ela resolve a nossa pauta, ela resolve uma demanda dos sem terra, mas ela também ajuda a resolver problemas estruturais de quem está na cidade. Então, quem está na cidade, todos os dias, se encontra pelo menos 3 vezes com o agricultor e a agricultora familiar. Né? Quando a gente come o cuscuz, quando a gente come o ovo de capoeira, a macaxeira, a batata. Então, quem está na cidade precisa também entrar nesse debate, se quer ter direito a comer o alimento saudável ou se quer comer alimento envenenado
né, que inclusive causa câncer, causa uma série de problemas, né, da saúde pública, enfim. Então, a gente utiliza os diversos mecanismos, além das redes sociais, mas também os processos de luta. É importante que a sociedade compreenda que, sem ocupação de terra, sem a realização da reforma agrária, não vai ter alimento saudável na mesa do povo brasileiro. Então, é um debate que cabe a todas e a todas e a todes, né? Porque tem a ver com uma condição essencial para a sobrevivência, para a existência humana, que é a alimentação, e que não pode ser um privilégio de poucos. A alimentação saudável não pode ser privilégio de quem pode pagar caro por alimento saudável. Precisa ser um direito e, por isso, precisa ser subsidiado. Precisa ter políticas públicas que fomentem e que garantam isso. Perfeito. Só retomando as datas, a Feira Nacional da Reforma Agrária na cidade de São Paulo, no Parque da Água Branca, do dia 10 ao dia 14 de maio. Marca aí na sua agenda. Conversamos com Débora Nunes, que é da direção nacional do MST, organizadora dessa grande feira que acontece aqui na cidade de São Paulo. Débora, muitíssimo obrigada pela sua participação conosco aqui hoje. Obrigada. E nos encontramos na feira. Fica aqui já o convite para vocês também, para irem lá na nossa feira, tá bem? Até maio. Até. Abraço. E a gente faz um breve intervalo agora e volta daqui a pouquinho. De volta com Revista Brasil TVT, aqui na TVT e também na Rádio Brasil Atual. Representantes da Comissão Arnes de Direitos Humanos estiveram no Pará na última semana e visitaram 5 municípios do estado. Na pauta da equipe, a violência contra trabalhadores rurais e comunidades tradicionais da região. Para falar com a gente sobre esse assunto, nós conversamos agora com o Belisário dos Santos, que é advogado, integrante da Comissão Arnes e da Comissão Internacional de Jurista. Doutor Belisário dos Santos, tudo bem? Prazer recebê-lo aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vindo. É uma honra para mim, uma grande satisfação estar com vocês e seus espectadores durante esse final de semana. Muito bom. E esta comissão Arnes, esses representantes da Comissão Arnes que estiveram aí no estado do Pará, tiveram agendas cheias. Eu queria que o senhor trouxesse para a gente o desenrolar dessas agendas e o quão importante no momento tão delicado de violência e ataques a comunidades quilombolas, povos tradicionais, sobretudo na região norte. Então, a agenda foi cheia mesmo. De domingo a quinta, a gente conversou em vários municípios, né? Nós fomos de Marabá até Belém, passando por Anapu, passando por Altamira. Nós conversamos com quilombolas, conversamos com assentados, conversamos com pessoas do programa que estão protegidos pelo programa de proteção dos defensores, várias situações. Conversamos com lideranças, pessoas que estão tentando conformar programas de lideranças. Conversamos com indígenas também, dos Paracanãs, que enfrentam uma questão extremamente difícil, não podem sair de suas áreas porque eles estão cercados nas suas reservas por um incidente que houve há um tempo atrás, e a comunidade civil quer realmente feri-los, não deixam que eles, inclusive, sejam atendidos pelo comércio local. Então, as situações das mais diversas, mas o que chama a atenção mesmo, querida gente, é que nos últimos 10 anos houve mais de 34 assassinatos de lideranças e apenas 3 foram parcialmente apurados. Zé do Lago, Fernando, Marcos, de Anapu. E essas pessoas foram assassinadas exatamente pela luta pela terra, porque resistiam. Não era uma luta, não implica que eles estão armados, eles resistiam às invasões, porque grande parte das terras do Pará, elas são públicas, e as públicas são dadas a processos de assentamento de quilombolas. E o que se viu muitas vezes aqui, é isso que nos fez vir aqui,
é que essas situações não encontravam respaldo no Estado. O que acontece? Essas pessoas, assim que têm os seus direitos violados, elas vão ao Estado, elas vão às delegacias de conflito agrário, ou ao Ministério Público, ou mesmo à Secretaria de Segurança, as outras delegacias, e nem sempre têm os seus direitos ressalvados. Muitas vezes, a pessoa que está defendendo seus direitos tem que sair do seu território, onde ela sobrevive, para ir para um programa de proteção. E a pessoa que as ameaça, a pessoa que causou conflitos, está solta na área, dando entrevistas, indo aos bares, etc. Então, essa é uma situação absolutamente injusta. Isso chamou a atenção da Comissão Arnes e, portanto, a gente veio ao Pará para falar sobre isso. E na quinta-feira estivemos com o secretário adjunto de Segurança, o novo secretário de Direitos Humanos e com o procurador-geral do Ministério Público Estadual de Justiça, Procurador-Geral de Justiça, que é a mais alta autoridade do Ministério Público Estadual. E os senhores dessa comitiva estiveram, então, nesses locais onde tiveram esses ataques, as comunidades, mortes, inclusive, né, chegando aí a um limite de o assassinato de várias representações de movimentos sociais e de luta, por exemplo, como a irmã Dorothy Stang, né, que foi assassinada aí no estado do Pará, e também tiveram reuniões com representantes institucionais, né, do governo, como o senhor colocou. Essas informações, elas eram difundidas de alguma forma pela imprensa, pela mídia, mas a minha pergunta ao senhor é: qual que foi a relevância de estar aí no local, de vivenciar essa estada com essas pessoas? O que, de fato, o senhor pode trazer assim dessa experiência, né? Estar no local, qual que foi essa diferença para os integrantes da Comissão Arnes e qual o resultado que vai se dar a partir desta visita que os senhores e senhoras fizeram? A sua pergunta é importante, porque vocês me veem de terno aqui, mas a gente não andou de terno, senão no dia que a gente foi falar com as autoridades. É muito diferente ler sobre isso, ler nos jornais essas notícias, e estar no local em que a cabana foi incendiada, que a capela foi incendiada, que a cultura foi destruída. Ver esse resultado. Nós passamos pela área dos Paracanãs, à direita, campos abertos para a cultura extensiva de gado, e à esquerda a floresta toda preservada, enquanto durava a reserva. Essa é uma foto impressionante de você contar isso, não é? Para ver que há os guardiões da floresta, há os guardiões da natureza, não é? E as pessoas que ofendem. Mas a gente está ali no local e andar pela Transamazônica e ver o que está acontecendo, não é, em loco, dá muito mais força quando a gente chega para as autoridades constituídas e fala: olha, eu ouvi, mas eu não ouvi em São Paulo, eu ouvi isso em Anapu, eu ouvi isso na área, olhando para o monumento que se fez em homenagem a Dorothy Stang, falando com uma pessoa que sucedeu Dorothy Stang na liderança, muito parecida com ela, inclusive, entendeu? Quer dizer, essa interação mostra para nós e para eles que é possível que nós tenhamos a capacidade de refletir isso nacionalmente. Aliás, estou fazendo isso com vocês aqui, estou contando para vocês aqui coisas que vocês só se inteirariam pela notícia da última página dos jornais, porque essa notícia, um juiz nos disse isso, essa violência que ocorre aqui no Pará não é noticiada pela mídia, né?
E aí o que aconteceu foi uma coisa muito curiosa. Estou falando a primeira vez que eu estou falando sobre isso, é que a nossa visita às autoridades foi uma reunião conjunta em função da sugestão de uma promotora, e ela serviu para um brainstorming, quer dizer, para uma discussão entre os atores. Não, eu sugiro que você faça isso, não, você fará aquilo, juntos poderemos fazer, vamos dizer, reuniões estratégicas, vamos seguir nessas reuniões. Nós fomos o pretexto de reuniões e de discussão entre eles para saber como vamos parar. Alguns dos pontos que a gente tinha elencado como fundamentais para apresentar a eles, eles disseram, esse é o momento da gente criar isso. Não é? O procurador-geral diz, esse é o momento da virada para nós. Né? Não só a nossa visita, mas esse momento nacional, inclusive, em que o discurso de ódio não tem o apoio presidencial, em que os atos de ódio merecem repúdio das autoridades, esse é o momento, não é? Então, a gente ouviu coisas muito importantes, serão divulgadas no nosso relatório, a Comissão Arnes, que tem só quatro anos, mas a gente tem, como dizia o apelido de um dos líderes com quem nós falamos, nós temos o berro grosso, não é? Ele chamava berro grosso porque ele falava forte e porque ele denunciava. A gente viu filmetes, em que depois os invasores, a grande companhia multinacional, dizia que foram recebidos a bala. Não, só de um lado os invasores de balaclava, armados, e do outro lado as pessoas com celular. Eu anotei, armas contra celulares gravando. E as pessoas tendo contra si, os que estão em cima da terra, as armas apontadas. Por quê? Porque eles estão gravando aquele momento da invasão, eles estão gravando aquele momento em que as pessoas tentam retirá-los das suas terras. O que acontece aqui é que a comunidade confia até certo ponto no Estado, mas as empresas, os pistoleiros, eles não ligam para o Estado. Então, o que acontece é que a ausência do Estado favorece a violência. Então, daqui a gente vai falar com o INCRA, nós vamos falar com o Instituto de Terras do Pará. Falamos isso hoje, aquele dia na reunião, para favorecer atuações conjuntas, porque quando o Estado entra, ele vai respeitar, seguramente é obrigado a respeitar os direitos, porque do outro lado não tem direito, do outro lado tem invasão, do outro lado tem documento falso, entendeu? Então, há frases que a gente recolheu que dava, meus caros pessoas que estão nos vendo aqui nesse final de semana, vocês vão ver que essas pessoas representam um pouco a imagem nossa, da sociedade civil, lutando para afirmar os nossos direitos, só que eles estão fazendo isso na terra sem que o Estado se importe com eles, e essa noção de que o Estado não está presente parece que incentiva as pessoas a usar as armas. Enfim, foram 4 anos de governo Bolsonaro incentivando os CACs, incentivando o ódio, incentivando o armamento. Nós vamos ter que desmarcar esse Estado. Os secretários ouvidos, eu estou ainda na quinta-feira, os secretários ouvidos, eles dizem, há várias bombas relógio que nós precisamos desmontar. Eles marcaram várias reuniões, foi uma coisa bonita. A certo momento, nós paramos de falar, e eles trocando ideias e tentando, vamos fazer isso, e uma linguagem moderna na boca do procurador-geral, de respeito aos direitos humanos, respeito à dignidade das pessoas. Então, houve várias sugestões, porque o que a gente falava é o seguinte: as pessoas estão na terra,
E aí inúmeros mandados de prisão, inúmeras pessoas que deviam estar presas estão soltas, e inúmeras pessoas que deviam estar cultivando a sua terra e estão fugindo da sua terra. Por quê? Porque há empresas que tomaram conta com poder, com pistoleiros, e isso é preciso ser regularizado. Essa indignação que eu estou tentando passar aqui foi a indignação que foi mostrada para a gente. E quando o senhor traz essa questão de ouvir em loco relatos de autoridades, de representantes do Poder Judiciário, enfim, do governo do Estado, a comissão também se reuniu com integrantes do governo do Estado do Pará. E quando o senhor fala que relatos que há várias bombas relógios, isso é muito importante porque você dar luz e joga luz a um tema tão delicado que não foi cessado por inteiro ainda, para que, de fato, as autoridades se pronunciem e se prontifiquem para que isso não aconteça outras e outras vezes. Foi isso exatamente o que ocorreu. As autoridades também se mostraram sensibilizadas. Nós já tínhamos feito a nossa viagem, esse périplo pelo Pará, né, cruzando o Pará, com promotoras públicas que nos acompanharam, ligadas a essa questão agrária, e também com a Ouvidora Agrária Nacional, que nos foi disponibilizada pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, não é? E viemos também com os nossos jornalistas para documentar isso, para mostrar, para aqueles que não conseguem vir aqui, para mostrar foto, filme, entendeu? Das violações e das necessidades dessa população. Você falou aí do trabalho que os jornalistas foi uma equipe de jornalistas acompanhar a comitiva, e essa comitiva, inclusive, é bem interdisciplinar, né? Tiveram pessoas ali de várias áreas, da antropologia, dos direitos humanos, da justiça, da psicologia. Por que foi pensada dessa forma essa comitiva interdisciplinar para fazer essa andança aí pelas regiões que tem essa crise com morte e ataques, ameaças a esses ativistas em defesa da terra dos povos tradicionais? Foi um misto de planejamento e doce coincidência, porque as pessoas, quando começou a serem relatados os fatos que a gente ia investigar, as pessoas foram se oferecendo para ir. Eu posso ajudar aqui, eu posso ajudar dali, e isso foi uma coisa muito importante, chegarmos aqui com antropóloga, com psicóloga, com sociólogo, e com juristas também, para darem uma visão, ao fim e ao cabo, não é, a lei e a justiça, os conflitos que ocorrem entre a lei e a justiça. Foi um planejamento feliz e uma coincidência feliz que as pessoas pudessem vir aqui, se deslocar de São Paulo e conhecer o Brasil, né? Em São Paulo a gente às vezes não conhece o Brasil, às vezes a gente ignora o Brasil. E em Anapu eu pensei exatamente no momento em que eu diria que eu nunca estive tanto no Brasil quanto em Anapu. E, doutor Belisário, para a gente finalizar, imagino que os integrantes, esta visita, né, em loco, nessas localidades do Pará, terão como resultado um relatório, um documento final. Como é que vai ser a produção desse relatório e, a partir dele produzido, como será a distribuição? Se o senhor puder explicar, por favor. Claro, a gente planeja nos próximos 30 dias, e planeja, você sabe que pouco mais, pouco menos, mas a gente planeja em 30 dias ter um relatório dos distintos aspectos que a gente... E por que em 30 dias? Porque a comissão precisa aprovar. Porque uma coisa é eu enunciar a minha opinião, o Paulo Vanucci, que também veio com a gente, o Luiz Armando Badim, ou a Leana, ou a Júlia, ou o Checha, que nos acompanhou também. Uma coisa é a gente externar nossas opiniões, né? Uma coisa é a Leana Vergel dizer tal coisa, e outra coisa é a comissão Arnes validar o que Leana pensou, entendeu?
Então, essa validação vai ocorrer assim que o relatório estiver se encaminhando para a conclusão. E aí, em 30 dias, Vanuc deu uma boa sugestão hoje, que era... eu ainda estou na quinta-feira, desculpem. É uma boa sugestão que foi aceita pelos secretários, que é pronto o relatório, voltem a nosso convite. Essa foi a sugestão do Ministério Público também. Voltem a nosso convite para discutir com a gente o relatório. Então, tudo aconteceu se engrenando, né? E por isso eu, apesar de eu ter ouvido tantas coisas tão difíceis, as pessoas raramente deixavam de chorar quando relatavam a situação do programa de defensores, a situação de abandono que se encontra esse programa, mas é de satisfação o meu olhar, lembrando aquela quinta-feira, porque houve um respaldo, pelo menos na comunicação, pelo menos na recepção dos fatos, e a gente acredita que vai haver sequência. Vai haver sequência. A Comissão Arnes, ela não é religiosa, ela é da sociedade civil, ela é nacional, né? Tem abrangência nacional, mas nesse momento no Pará, a gente se sentiu no Brasil como nunca. Perfeito. Nós conversamos com o Belisário dos Santos, que é advogado integrante da Comissão Arnes e da Comissão Internacional de Juristas. Belisário, muitíssimo obrigado pela sua participação conosco. Com certeza nós vamos acompanhar os desdobramentos do relatório e os acontecimentos seguintes. Muitíssimo obrigada por estar conosco aqui hoje. Estaremos sempre juntos. Abraço, até a próxima. Em artigo publicado no Brasil 247, a jornalista Hildegard Anjel fala que as relações de Deltan Dallagnol com Sérgio Moro ficaram estremecidas. Para falar com a gente sobre essa questão, nós conversamos agora com a própria Hildegard Anjel, também conhecida como Hilde Anjel, que vai falar aí desta apuração, deste artigo. Lembrando, Sérgio Moro, ex-juiz da Operação Lava Jato, Deltan Dallagnol, procurador, enfim, tido como a República do Paraná. Hildegard, tudo bem? Prazer te receber aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vinda. Obrigada, prazer meu estar com vocês, companheiro. Maravilha. Hildegard, quem leu o teu artigo no 247 ficou se perguntando, nossa, mas como ela, nossa colega jornalista, para quem é jornalista especificamente, conseguiu fazer essa apuração, os detalhes dela, porque ela traz momentos distintos aí, que lembra a história da Operação Lava Jato, do então juiz Sérgio Moro e Deltan, que eram muito próximos. E agora você fala que esta relação está estremecida. Fala pra gente. Você sabe, houve um colunista brasileiro que cunhou uma frase que é muito conhecida, que em sociedade tudo se sabe. E na política também tudo se sabe. E a gente tem que preservar as fontes, mas o fato pode ser atestado. O Dallagnol ficou bem ressabiado em ver que o seu nome foi citado numa conversa gravada pelo Tacla Duran, que é daqueles áudios e vídeos apresentados pelo Tacla Duran, do Moro com Zuccolotto, em que o Moro, depois deles discutirem aquele assunto das denúncias do Tacla Duran, o Moro falou, temos que levar isto ao Deltan Dallagnol, ele precisa ficar sabendo disso. Então, o Deltan diz, segundo ele, que ele foi colocado ali como Pilatos no credo, e agora ele estava também incluído nessa investigação, né, nesse inquérito. No inquérito. E isso o deixou muito descontente com seu ex-parceiro, ou comparsa, ou como vocês preferirem chamar. É isso que eu sei. Dia, hora, telefone, eu não sei. Mas já sabe bastante Mas você sabe coisa. que a gente constrói uma carreira
em cima, muitas vezes, quem faz colunismo, eu fiz isso muitos anos, em cima das fontes. E a gente depura essas fontes. Existem as confiáveis e as não confiáveis, né? Então, é isso que firma, digamos, o conceito de um jornalista, que lida com fontes. E agora, falando um pouco desses meandros dessas relações, nós temos, nessa última semana que passou, também um novo adiamento do depoimento do Tacla Duran, outro depoimento que estava marcado para terça-feira, mas foi adiado mais uma vez. Ele que não está no Brasil e está com medo de vir ao Brasil, inclusive pela possibilidade de ser preso. E nessa relação dessa possibilidade dele ser preso, tem uma relação também com o ex-juiz Sérgio Moro, com o ex-promotor Dallagnol. Gostaria que você pudesse explicar essa relação e o que Tacla Duran tem a ver com tudo isso. Você sabe de uma coisa? Eu acho que o principal e o que deve ser colocado em pauta é a instabilidade que é criada em torno deste governo pelas milícias bolsonaristas, milícias políticas bolsonaristas e pela grande mídia. Eles criam esse clima de insatisfação, de instabilidade, praticamente cultivam na mente dos brasileiros de que o governo não está dando certo, de que o governo é ruim, de que o governo vai sofrer um golpe. E isso é diuturnamente, é uma ação implacável. Então, não há como conciliar com essa mídia corporativa e não há como conciliar com os egressos do governo do Bolsonaro ou com os antigos aliados de Bolsonaro, porque não existe conciliação. Desde o início da República, a gente vem sofrendo golpes e ataques, tudo inspirado num fictício comunismo. Usa-se desse inimigo fantasma, como um argumento para capturar as mentes, amedrontar os brasileiros e promover golpes e desestabilizar governos. Isso nós temos visto continuamente. Então, eu acho que o Lula ele tem que assumir isso. Assumir que esta mídia corporativa não vai lhe dar colher de chá, não vai lhe dar trégua, porque se ele não fizer o que ela deseja, que é priorizar os interesses do mercado financeiro e não do povo brasileiro, e não do Brasil, e não da democracia, eles vão atuar insistentemente, continuadamente, para desestabilizar o governo Lula, aliados à extrema-direita, aliados a quem for. E hoje você acessa os TikToks, os memes, chamando Lula de ladrão, se multiplicam como peixinhos no mar. É impressionante. E o Ministério Público Federal, que nada faz. Você pode ofender, hoje, você pode ofender desta forma e criar um conceito mentiroso em torno da pessoa que significa o Estado democrático, respaldado por votos. Não pode. Então, toda essa estrutura tem que ser desmontada. Então, eu, se fosse o Tacla Duran, também não viria. Eu não viria, enquanto eu não sentisse que a nossa democracia está respaldada por toda a estrutura do Estado Democrático de Direito e que eles não têm possibilidade de tirar o Lula como eles pretendem, caso ele não faça tudo que eles querem. Não foram eles que foram eleitos. Eles foram eleitos à revelia dos seus desejos, o Lula.
O Lula foi eleito à revelia dos desejos dessa direita inescrupulosa. É isso que eu acho. Agora, Hildegard, o que chama a atenção também, ainda no caso do ex-juiz Sérgio Moro, hoje parlamentar, e do Deltan Dallagnol, é que quando era juiz, quando surgiram as relações de depoimento do Tacla Duran, esbravejou, falou que reclamou que não foi ouvido. Mas esse processo legal que ele tanto reclamou quando do depoimento do Tacla Duran veio à tona e foi divulgado, na Operação Lava Jato ele esqueceu-se de cumprir exatamente isso que ele reclama agora lá atrás no passado, né? E não só ele, como o próprio Deltan Dallagnol. Você sabe que isso não é surpresa, né? Para mim, eles são mistificadores. É uma dupla, o gordo e o magro. Eles são mistificadores. Eles são criadores de versão e não de fato. Eles não têm prova, eles têm convicção. Então, eles estão no papel deles. O discurso vai mudar de acordo com a conveniência, como o discurso do Moro muda continuamente e as suas posições políticas, de acordo com a conveniência do momento ou do que lhes satisfaça mais. Então, o que eles fazem, falam, ou dizem, ou argumentam, eu nem entendi como é que eles foram. Foi em cima da mentira que eles foram eleitos, dessas mentiras, em terreno que não é um terreno sólido, é uma areia movediça que vai enterrá-los, que vai sugá-los, porque eles não têm nenhum argumento consistente. Todo momento o argumento deles se transforma. É isso. Agora, no artigo da senhora, a senhora menciona também o agora ex-ministro do STF, Ricardo Lewandowski, sobre os últimos dias dele como nesse posto de ministro, e eu gostaria de ouvi-la sobre isso, ouvi-la sobre qual foi a atividade dele nesses últimos dias como ministro do STF em relação ao processo de Tacla Duran, né, que envolve Tacla Duran e Sérgio Moro. Eu acho que ele é um Lewandowski, que foi um ministro do Supremo, que honrou a sua toga e que realmente fez um trabalho respeitável no Supremo Tribunal Federal e concluiu com chave de ouro. Ele concluiu deixando elementos, criando uma situação de que tudo isso sobre a Lava Jato se esclareça, porque a Lava Jato foi uma mentira. Então, são muitas mentiras que nós temos para esclarecer, né? E até, por exemplo, eu, pessoalmente, até hoje acho que o Brasil merece detalhamentos, explicações, apesar da justiça já ter se colocado e decisão judicial não se discute, mas sobre a facada do Bolsonaro. Acho que a população brasileira, porque quando há dúvida, o interesse de esclarecer a dúvida é da própria pessoa, é do próprio Bolsonaro, não é com palavrões, com agressões, como ontem fez seu filho Eduardo, lá no Congresso, na Câmara Federal, que você argumenta. Não, acho que tem que haver sobriedade, bom senso. E por que até hoje o esfaqueador, o suposto, ou o confirmado esfaqueador, do meu íntimo, eu considero, vocês não precisam considerar, isso é a minha opinião. Por que ele, até hoje, não foi ouvido, nunca falou à imprensa? Por quê? Por que ele foi completamente isolado, não podendo nem receber advogados durante anos? Que regra, que exceções são essas? Nem o Lee Oswald, dos Estados Unidos, teve esse tipo de aprisionamento mudo. Então, eu acho que isso tem que ser esclarecido para não haver dúvidas, para não restar dúvidas sobre nada. Agora, quando você fala, Edgard,
da falta de civilidade desses políticos de extrema-direita, de não respeitar o diferente, de não saber dialogar. E aí, o único artifício é gritaria, xingamento, pregação de ódio, de violência. Que mundo que a gente vem vivendo nos últimos 5, 6 anos, né? Com tanto ódio, com tanta perversidade no que diz respeito ao tratar o diferente. Como é que é para você conviver com tudo isso? Você que é um jornalista experiente, Edgardo. Olha, eu acho que nós é que estamos no Brasil irreal. Eles criaram este Brasil real, que é um Brasil virtual. Entra no TikTok. Veja a quantidade de memes e paródias que eles fazem. Eles criaram outro... E que é um Brasil muito mais atraente, porque eles criam isso com muita competência e com muito domínio daquele universo virtual. Na verdade, nós somos um país em que as gerações jovens foram se sucedendo, sem história, sem memória, são gerações de poucas letras, de pouco interesse sobre o passado vivido pelo Brasil, pelo povo brasileiro, e sem apego ao país, sem apego àquele negócio do complexo de vira-lata. É um fato, ele é cultivado. Isso também é um projeto. Isso também é um projeto que interessa ao domínio do Brasil, ao domínio das mentes. Então, é esse Brasil que prepondera. É o Brasil falso, o Brasil da mentira, o Brasil que leva o brasileiro à punição perpétua de ser um subdesenvolvido, de ser um pobre, de quando escolhe uma profissão ou uma atividade, não escolhe por sua vocação ou talento, escolhe porque aquela atividade, aquele bico, aquela função vai lhe proporcionar sobreviver. E isso também é uma forma de tortura, de sacrifício que se estabelece com o povo brasileiro. Nós queremos um Brasil dentro daqueles padrões que o brasileiro merece ter. É isso. Hildegard, para encerrar aqui nossa conversa, gostaria de ouvir a senhora sobre há processos no STF que podem retirar o mandato de Dallagnol, porque são processos aí que o retirariam dessa condição de deputado federal. Diante desse cenário que a senhora coloca, qual que é a expectativa da senhora sobre esses processos? O que a gente pode esperar? Eu espero que o STF faça o seu serviço bem feito, porque vocês viram que na época da Lava Jato e mesmo na época do Mensalão, que eu chamo de mentirão, o STF pisou na bola. O STF tomou decisões baseadas em, como disse aquela ministra, a nomenclatura, não tenho provas, mas a nomenclatura me permite, né? Nomenclatura legal. Então eu quero que o STF agora saia dessa espiral que aprisionou o Brasil durante tanto tempo, num oceano de erros e mistificações, retrocesso, desmonte, destruição, e haja que ele volte a ser o grande STF. Perfeito, conversamos com a jornalista Hildegard Angel. Muitíssimo obrigada pela sua participação conosco aqui no Revista Brasil TVT. Eu que agradeço a vocês esse convite, esses momentos aqui passados com vocês. Abraço. E a gente faz um breve intervalo agora e volta daqui a pouquinho. De volta com Revista Brasil TVT, aqui na TVT e também na Rádio Brasil Atual. 15 acordos comerciais e parcerias assinadas que totalizaram cerca de 50 bilhões de reais. E este foi o saldo da visita recente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à China.
Lembrando que a China é o principal parceiro comercial do Brasil. O presidente Lula também esteve agendas em Xangai e participou da posse de Dilma Rousseff na presidência do novo Banco dos BRICS. Para repercutir aí as declarações pós-viagem de Lula à China, a repercussão na imprensa, nós conversamos agora com Altamiro Borges, o Miro, do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé. Miro, tudo bom? Prazer te receber aqui no Revista Brasil TVT, seja bem-vindo. Tudo bem, grande? Prazerzão é meu. Tava com saudade. Pois é, a gente se falava em outro programa no Bom para Todos e agora aqui no Revista Brasil TVT. Miro, vamos falar então das repercussões aí da pós-viagem do presidente Lula à China, a volta, esta viagem muito proveitosa no que diz respeito às relações bilaterais, mas muito se repercutiu aqui no Brasil também, Miro. Falas do presidente Lula, né? No que diz respeito, por exemplo, a uma nova moeda que não fosse comercializada, o dólar ficando de lado. Queria te ouvir sobre isso, Miro. Acho que a visita do Lula à China, né? Depois também a visita do chanceler russo, Sergei Lavrov, ao Brasil, ela tem impactos muito grandes. No caso da China, tem impactos comerciais e econômicos, poderosíssimos, é isso, 15 acordos, né? Em várias áreas de ciência e tecnologia, né? Infraestrutura, várias áreas, agronegócios, 15 acordos que inclusive apontam para outros acordos no futuro, né? Se falava inclusive na possibilidade de já nessa viagem à China a assinatura do memorando de adesão do Brasil à nova Rota da Seda, que é um projeto muito forte da China de investimentos em infraestrutura para facilitar o comércio mundial, né, com a China, com a Ásia. Né? Não se assinou esse memorando, mas esse memorando deu mais um passinho para a assinatura. E isso vai ter um impacto lascado. Né? Essa rota da China é investimento pesado, é grana brava em infraestrutura, em ferrovia, em aeroportos, em portos, em logística. Né? Você pega só no acordo, a Argentina já aderiu à nova rota da China, 21 países aqui da América Latina já aderiram. Só no acordo com a China são 28 bilhões de dólares de investimento maciço em infraestrutura. Se isso vier a ser viabilizado, e acho que a visita foi mais um passo nesse sentido, do Brasil aderir à nova rota da China, né? Você imagina os investimentos em rodovias, em ferrovias, em portos, escoamento da produção. Fala-se, inclusive, em finalmente conseguir o sonho do Brasil ter uma porta para o Pacífico, para facilitar, né, as relações com a Ásia. Então, o impacto da viagem no aspecto comercial, econômico, excelente para o Brasil, muito bom para o Brasil. O impacto na geopolítica mundial, seja da viagem à China, seja da vinda do Lavrov ao Brasil, aí o impacto é muito maior. Né? Porque é isso, você está discutindo um mundo que é unipolar, que os Estados Unidos se acham donos do mundo, que os Estados Unidos invadem países, fazem agressões, né? É tudo militarizado, altos investimentos nesse setor militar para se expandir, ocupar o mundo, mas só que passou a ser questionado pela China como potência econômica, tecnológica, passou a ser questionado pela Rússia como potência militar. Então, o Brasil entra nesse tabuleiro, o Brasil estava fora. Com Bolsonaro, o Brasil tinha virado pária mundial, o Brasil não cheirava nem fedia. Né? O Brasil, as pessoas, inclusive, toda a diplomacia internacional, todos os governos do mundo se afastavam do Bolsonaro. Bolsonaro parecia aquele sujeito pegajoso, meio tóxico, meio nojento, né? Que todo mundo se afastava dele. Agora o Brasil volta ao cenário mundial, volta ao tabuleiro mundial. Então, do ponto de vista geopolítico, o impacto é grande. É o Brasil defendendo seus interesses, o Brasil se colocando como ator, propondo, quer paz, quer a paz, não quer a guerra. Né? Não quer a guerra. A guerra não serve à humanidade, a guerra não serve às pessoas que estão no foco da guerra, porque estão morrendo, são vítimas, né? Mas não serve ao mundo inteiro, só serve à indústria de armamento,
serve à OTAN, serve aos Estados Unidos, serve também aos setores da Rússia, lógico. É essa guerra. Né? Então o Brasil se coloca como, para usar um termo da moda, um player. Né? Se coloca no tabuleiro internacional como o seguinte, ó, nós temos voz, nós queremos participar desse negócio, porque a guerra nos afeta também, afeta os povos do mundo inteiro, afeta os brasileiros. Então eu acho que a viagem teve um impacto lascado. Essa viagem nós ainda vamos ter que estudar. Essa viagem mexe com o tabuleiro internacional. Impressionante. O Lula voltou, o Brasil voltou. O Brasil passa a ser um jogador de primeira. Diga lá, Cláudio. E Mir, na verdade você falou um pouco da quebra da hegemonia estadunidense, tirar o dólar dessa negociação dos países dos BRICS tem relação com isso, uma relação política, uma relação até mesmo econômica, porque diminui os gastos de cada país usando a sua moeda local, mas gostaria de ouvi-lo, Miro, sobre essa possibilidade, assunto que Lula já falou, que tem sido falado muito por autoridades chinesas e de outros países do BRICS também, né? Pois é, não. O discurso do Lula em Xangai, na posse da Dilma, primeiro é belíssimo ele ir lá para a posse da Dilma. O negócio, a Dilma, né, com toda a sua energia, né, reluzente, negócio belíssimo, ele tem ido lá, emocionante, né, para a posse. E o discurso dele lá foi histórico. E um dos pontos históricos é exatamente essa questão do dólar. Essa questão do dólar. Porque o dólar não é só um problema, como você bem apontou, não é só um problema comercial econômico, não é só de facilitar as negociações, você tirar uma moeda intermediária e negociar direto o yuan com o real. Não é só isso, não é só que tem esse aspecto, que só isso já seria uma baita vantagem, mas tem um outro aspecto, tira poder dos Estados Unidos. O poder do império ele está calcado em armas, dinheiro e palavras. O poder do império está calcado nisso. Em armas, é a potência militar. Em dinheiro, é o dólar como a moeda de padrão mundial. E a palavra, que é a força ideológica, a força de Hollywood, a força das agências de notícias internacionais, das grandes redes de comunicação dos Estados Unidos. É aí que está baseada a força do império. Quando você quebra uma dessas pernas, o dólar, né, você dificulta para o império essa ação agressiva, expansionista, imperialista. Né? Você dificulta. Porque você vê, ao quebrar essa hegemonia do dólar, você dificulta o império, por exemplo, os bloqueios que o império realiza no mundo todo. Bloqueio, a sabotagem a Cuba, o bloqueio econômico a Cuba é feito no dólar. A sabotagem econômica à Venezuela é feita no dólar. A sabotagem econômica à Rússia é feita no dólar. Você quebrando o dólar como padrão mundial, você quebra o processo de bloqueio e sabotagem mundial que o império tem. Então o impacto disso é grande. Volto a dizer, essa visita, né, ela mexe com o tabuleiro internacional, ela mexe com a geopolítica. É um negócio de... Por isso a chiadeira, por isso que o império está tão bravinho. Oh, nós apoiamos o Brasil contra o golpe de 8 de janeiro. Ué, mas vocês apoiaram o golpe de 16, vocês já esqueceram? Vocês apoiaram o golpe de 64, vocês vivem apoiando o golpe. O império vive apoiando o golpe. Mas nós... qual foi o outro argumento lá da menina da diplomacia dos Estados Unidos? Vocês estão indo para a China, o risco da espionagem chinesa. Risco da espionagem chinesa? Risco de espionagem nós tivemos com o NSA durante o governo Dilma. Aí sim nós tivemos risco de espionagem, que não foi risco, foi real. Risco de espionagem das empresas chinesas é quem espiou no mundo é Facebook, é Twitter. Quem faz vigilância no mundo. Então, aliás, não vem com papo furado. Diga. Miro, que eles não explicaram até hoje, o Império Estadunidense, da NSA, não só aqui no Brasil, mas em países, inclusive, aliados deles, que isso estourou e aí ninguém fica na surdina, né? E agora a preocupação é com o espião chinês. Mas, Miro, sobre isso, exatamente também voltando, repercutindo essa questão que muito se falou quanto à declaração do presidente Lula sobre a guerra envolvendo Rússia e Ucrânia, né? Tudo envolve a geopolítica, mas me chamou muita atenção a frase do chanceler Celso Amorim,
quando ele fala, nós não somos obrigados a seguir os Estados Unidos. E, de fato, é isso. Nós somos uma nação independente, um Estado. Ora, por que temos que seguir outra nação? Pois é, o Celso Amorim é um dos grandes pensadores dessa política externa que foi apelidada, chamada de política externa altiva e ativa. É uma política externa que defende, em primeiro lugar, a soberania do país, defende, em primeiro lugar, os interesses do país, não se alinha a nenhuma potência, não é fazer o que foi feito na época do Bolsonaro, ficar batendo continência para a bandeira dos Estados Unidos. Não se alinha a nenhuma potência, né? Então tem autonomia e defende princípios gerais de soberania e autodeterminação dos povos, paz, né? É isso. Então, a colocação do Celso é muito precisa. Nós não somos obrigados a seguir a política expansionista, colonialista, imperialista dos Estados Unidos. Nós não somos obrigados a fazer isso. Isso é uma nação soberana, defende seus interesses. Todo serviço diplomático defende os interesses do seu país. Do seu país. E o Brasil tem feito isso, a política tem feito isso agora. Não estava fazendo isso na gestão do Coiso, né? Do Capetão, né? Ali não estava fazendo. Essa defesa dos interesses nacionais, né? Às vezes tem, inclusive, uma dose de pragmatismo. Às vezes, inclusive, na esquerda, uma certa... A gente fica meio perplexo. É só a gente lembrar. Nessa política de não alinhamento automático, né? De independência, né? O Brasil, logo que começou o governo, o Brasil votou com os Estados Unidos na ONU condenando a agressão dos russos à Ucrânia. Votou. E setores da esquerda chegaram a falar o seguinte: dançou, a política externa altiva e ativa acabou, o Brasil, o governo Lula já traiu. Votou. É bom a gente não esquecer que o Brasil assinou uma declaração com o Biden condenando a agressão. Assinou. Brasil, o Lula esteve com o Biden. Esteve lá com o Joe Biden. O Brasil assinou uma declaração com o chanceler alemão, o Olaf Scholz, também condenando a agressão. Ou seja, o Brasil condena a agressão, agora o Brasil não se alinha aos Estados Unidos e à OTAN na política também agressiva. Lembrando, Miro, inclusive... Diga, desculpa. Lembrando, inclusive, que quando foi pedido ao governo brasileiro, ao governo Lula, que ajudasse ali no envio de armamento, o presidente, à época, o presidente Lula, foi o primeiro a dizer sobre um cessar-fogo, sobre um diálogo de paz. Então, aí, como você bem colocou, Miro, o player, esse jogador protagonista que o Brasil voltou a ser nas relações internacionais, já está expresso aí, porque Lula foi o primeiro estadista que ponderou e falou: vamos colocar aqui a discussão na mesa e dialogar, e não enviar armas para a Ucrânia. É isso, a defesa é uma postura soberana, não tem espírito de complexo de vira-lata diante dos Estados Unidos, não tem uma visão servil, né? O Brasil não é quintal dos Estados Unidos. A América do Sul não é, como disse um assessor de um presidente dos Estados Unidos, um pernil e que o Tucson está comendo. Né? O Brasil não é isso, a América do Sul não é isso. Né? Então o Brasil tem autodeterminação, tem postura soberana, defende as suas posições, defende os seus interesses, defende a paz, não se alinha automaticamente. Às vezes isso, inclusive, dá esse jogo, dá até a impressão de um certo pragmatismo, às vezes até confunde muita gente, faz parte. A política é complicada, se a política fosse fácil, né, já tinham sido resolvidos todos os problemas da humanidade. Né? Meu pai já teria feito, eu estava na praia bebendo só. Né? Política é complicado mesmo, né? A relação política. Né? Então, essa é a postura do Brasil. Por isso que dá tanta chiadeira. O Império chiou, os Estados Unidos são muito bravinhos com a postura do Brasil, na visita à China, depois na visita do Sergei Lavrov aqui ao Brasil. Né? O Bolsonaro chiou. Veja só, o Bolsonaro falando de política externa. Ele que é uma excrescência mundial, é um pária, né? É tido como um sujeito perigoso, ácido no mundo, tóxico, falando que a política brasileira é um vexame, onde já se viu ir a China encontrar a Dilma e levar o Stedley do MST. Quem que é Bolsonaro para falar em política externa? Bolsonaro devia estar resolvendo o problema das joias.
e daqueles 83 móveis que foram furtados do Palácio da Alvorada. E a mídia, Chiu, me chama muito a atenção a postura da mídia. A mídia brasileira é histórica. A mídia brasileira ele é muito vinculada aos Estados Unidos. Há um alinhamento com os Estados Unidos muito grande. Até em negócios. É bom a gente nunca esquecer como começou o Império Globo no golpe militar com apoio com a Time Life. É bom a gente nunca esquecer disso. Até em negócios. A mídia brasileira é muito ligada. E aí acaba tendo esse complexo de vira-lata. Tudo que o Departamento de Estado dos Estados Unidos falam, a mídia brasileira repercute. Então, a invasão do Iraque, bombas bacteriológicas, químicas, justificam a invasão do Iraque. Ali justificou a invasão de um país, né? Invasão do Iraque, invasão do Afeganistão. Tudo o que o Departamento de Estado dos Estados Unidos dizem, a mídia brasileira, essa mídia monopolista brasileira, parece uma sucursal rastaquera do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Repercute. Defende. Além do que a mídia brasileira tem, desde a sua origem, é atávico esse negócio, ela tem um sentimento anti-comunista, anti-esquerda, né? Muito forte. A mídia brasileira nasce, vários desses jornais nasceram no combate ao anarquismo, ao sindicalismo. Né? A mídia brasileira sempre jogou muito pesado contra o movimento comunista. A mídia brasileira joga muito pesado contra a esquerda, contra o PT, na atualidade. Então, todos os governos progressistas da América Latina, a mídia brasileira repercute o que diz o Departamento de Estado dos Estados Unidos. Aí chama atenção, porque chega a cair no ridículo. Eu vi aquele Guga Chakra na Globo News, com o Debenrist tentando falar mais grosso que o Celso Amorim. Ô, Guga, menos. Vai com calma, amiguinho. Vai com calma. Parecia um porta-voz da Casa Branca. Só não perder a oportunidade de relembrar também que foi nesse período da viagem que a publicação Time elegeu 100 figuras públicas mais importantes do planeta e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva estava lá, entre os 100 principais. Só para não perder esse gancho aí que você coloca da imprensa e essa relação, porque na imprensa estadunidense ele está lá bem colocado como uma pessoa das mais importantes do mundo. É isso, é porque aí o papel é evidente, né? Para quem estava vendo o Brasil com o Bolsonaro, né? Como pária, né? Como um sujeito tóxico, de repente vem uma figura como Lula, como Celso Amorim, todo Itamaraty. Aí é evidente que o Lula se projeta internacionalmente. Ele volta àquela história do é o cara do Obama. Quando se projeta internacionalmente, né? Para o que estava sendo o desastre brasileiro pós-golpe de 16, né? Então, isso. Agora, mesmo a mídia dos Estados Unidos, ela defende os interesses dos Estados Unidos. Então, você pega as grandes redes dos Estados Unidos, estão também todas elas repercutindo o pensamento do Departamento de Estado americano. Né? Então, você pega, Fox está fazendo isso, Fox está bravíssima com o Lula, bravíssima. Né? Devia estar mais brava, era tentando salvar o Rupert Murdoch de ser preso. Né? Está bravíssima, né? O Rupert Murdoch agora está em julgamento lá nos Estados Unidos, né? A Fox. A CNN está bravíssima com o Brasil, né? Todas elas repercutindo exatamente esses argumentos. O Brasil se alinhou aos Estados Unidos, a Rússia e a China. Os Estados Unidos viraram papagaios da Rússia e a China. Papagaio? O que é isso, amiguinho? Papagaio. Vocês gostam de papagaio dos Estados Unidos, isso eu sei que vocês gostam. Né? Então, a mídia dos Estados Unidos aí faz parte, é uma mídia do império, é a mídia que defende os interesses do império. O triste é ver a mídia brasileira, que não é a mídia do império, defender os interesses dos colonizadores, é uma mídia colonizada. Isso é que é triste. Você vê, inclusive, vários colunistas da mídia que estão papagaiando exatamente as mesmas críticas dos Estados Unidos. Não, está se juntando aos comunistas. Não, tá tomando lado na disputa. Eu vi, além do Guga Chakra, eu vi a Eliane Cantanhede, né? Aquela da massa cheirosa tucana, aquele dos tucanos que tiravam o sapatinho em aeroporto nos Estados Unidos, né? Também brava, tá muito brava. Calma, gente. Calma, gente. Vai devagar. E que é interessante, Miro, que sai ano e entra ano, e a lição básica do jornalismo histórico tradicional é esquecido.
quer sempre ouvir o outro lado, o contraditório. Mas não, aqui é só um lado. A lição básica de qualquer curso de jornalismo parece que é esquecida. E essa afronta, essa coisa absurda de jornalista querer falar mais do que uma autoridade, no caso da declaração do chanceler Celso Amorim, inaceitável, é aquela coisa de uma arrogância tão que não dá para aceitar e desrespeitosa acima de tudo, né? Como que se eu sei mais do que você, ou seja, não escuto o que você tem a falar, porque o meu interesse é esse ponto. Então, essa liçãozinha básica se repete no Brasil, nos países vizinhos, também colonizadores e colonizados, e replica diretamente o que você falou, bem claro, a política do Departamento de Estado dos Estados Unidos. A lição básica do jornalismo é esquecida, Miro. Pois é, não, é isso. Diz um amigo que alguns médicos acham que são deuses, né? E que vários jornalistas têm certeza que são deuses, né? Eles têm certeza, eles estão com a verdade acima de tudo. Eu vejo a petulância de alguns deles, porque o mundo é complexo, é um reinado de dúvidas, né? Eu vejo a forma peremptória como eles afirmam, o dedo em riste, a certeza absoluta. Aí você fala, amiguinho, vocês acompanharam o que foi a política externa do governo Lula e Dilma? O que isso representou para o mundo no cenário internacional? O que isso significou em termos de construir os BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China? O que isso significou em termos de integração? O que isso significou em termos de ampliação comercial dos negócios brasileiros? Vocês acompanharam isso, né? Como que vocês falam com tanta petulância, né, que tem que manter um alinhamento automático com os Estados Unidos, né, porque o outro lado é que é o lado perigoso? Como que vocês falam isso com tanta certeza assim, né? Eu acho que é esse problema que você está dizendo, né? Fica com o dedo em riste, parece que tem certeza de tudo. Calma, menos. Agora, isso eu acho que revela uma coisa que eu acho que a gente vai ter que ter muita atenção. A mídia brasileira, uma parte da mídia importante, se colocou contra o fascismo. Ela ajudou a chocar o ovo da serpente fascista no Brasil. Ela, com a negação da política, com a satanização da esquerda, ela pensava que ela voltaria ao poder com um bloco liberal. Só que ela exagerou tanto na dose da negação da política, da satanização das forças de esquerda, que o que veio no lugar foi o fascismo. E o fascismo, depois que chegou ao poder, se voltou contra essa parte da mídia. Essa parte da mídia, então, fez uma aliança tática contra o fascismo. Mas é uma aliança tática, pontual contra o fascismo. Não há unidade com essa mídia monopolista em política externa. A política externa dessa mídia monopolista sempre foi de alinhamento automático com os Estados Unidos, sempre foi de subserviência, de servilismo, de complexo de vira-lata. Não há concordância, não há pontos de acordo sobre o papel do Estado. Essa mídia defende a ideia de um Estado mínimo, mínimo para os pobres e grande para ela, grande para os ricaços, forte para os ricaços, é isso? Que garanta muita grana no rentismo. Então, não há acordo com essa mídia na questão do papel do Estado. Não há acordo com essa mídia na questão das políticas sociais. Essa mídia não gosta dessa história de valorizar salário mínimo, leis trabalhistas. Ela não gosta, até porque a lei patronal, ela não gosta disso. Não há acordo. Não há acordo com essa mídia na questão das relações democráticas com os movimentos sociais brasileiros. Essa mídia gosta que o Estado tenha relações de servilismo por grande capital, mas não tenha relações de tolerância, de discussão, de debate político, de diálogo político com o movimento sindical, com o MST. Essa mídia não gosta disso, né? Então, não há acordo. Por isso que eu acho que predomina essa visão arrogante, né, de querer ditar as regras para o governo. Vai com calma, menos... Não foi a Globo eleita presidente da República no Brasil. Quem foi eleito presidente da República do Brasil se chama Luiz Inácio Lula da Silva. A Globo, inclusive, sacaneou um bocado, que o diga, o tempo de televisão gasto para atacar o Lula, não é isso? Que a Globo, inclusive, comemorou quando foi preso injustamente por 580 dias, né? Então, não foi a Globo que foi eleita presidente. Quem foi eleito presidente se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Colunistas da Globo? Menos. Devagar.
Aproveitando essa relação da mídia com o governo, vamos virar um pouquinho o assunto, só para encerrar nossa conversa aqui, Miro. Nessa última semana, CNN teve acesso ao vazamento de uma filmagem do dia 8 de janeiro, que foi a invasão dos três poderes lá em Brasília, onde Gonçalves Dias, que era então ministro do GSI, representante do GSI, aparecia ali nas filmagens e isso levou à demissão desse ministro agora nos últimos dias dessa semana. Queria ouvi-lo um pouco só para a gente fechar nossa conversa, mas não deixar de mencionar esse caso tão emblemático também em relação à mídia, né? Pois é, a bola está quicando, está quente, né, esse assunto, pois é. Eu acho, primeiro tem que apurar melhor qual foi, que tipo de envolvimento tem, né, do general Gonçalves, né? Tem que apurar melhor. O general ele tinha uma relação muito antiga com o presidente Lula, inclusive nos 2 primeiros mandatos, né? Era uma pessoa de confiança do presidente Lula. Tem que apurar o que houve, o que realmente ele estava fazendo no Palácio do Planalto naquele fatídico 8 de janeiro, quando aqueles terroristas invadiram e depredaram. O que ele estava fazendo? Então tem que ver melhor. Tem que apurar melhor também como que foi essa história de vazamento para a CNN. Essa história, para mim, está estranhíssima. Estranhíssima. Quer dizer, nem o presidente Lula teve acesso a essas fitas. Que negócio é esse? Né? Tem que apurar melhor. Quem que vazou? Por que vazou? Quais os interesses que estão em jogo? Então, eu teria calma nesse negócio. Eu não crucificaria de imediato o general Gonçalves Dias. Né? Não crucificaria de imediato. E tentaria entender melhor como que esse negócio vazou exatamente no período em que a extrema-direita está forçando a barra para a instalação de uma CPI para apurar quais foram os culpados pelos atos de vandalismo. Olha o cinismo dessa extrema-direita, né? Então eu apuraria melhor essas duas coisas, entre outras. A outra coisa é uma coisa que já está dada há muito tempo. O presidente Lula falou isso logo depois dos atos de vandalismo. O presidente Lula voltou de Araraquara, chegou lá no palácio, se reuniu e pouco depois, numa entrevista coletiva, ele falou: eu tenho certeza que teve envolvimento de militares aqui dentro. É muito suspeito como que eles entraram no Palácio do Planalto sem arrombar a porta. Dá a impressão de que as portas foram abertas aqui de dentro, né? Ou seja, o bolsonarismo ele militarizou o Estado brasileiro, ele fascistizou o Estado brasileiro. O CGI, o Gabinete de Segurança Institucional, GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, ele virou um antro de bolsonaristas. Que no dia 8 de janeiro tinha 8 anos de governo, não foi limpado, eles continuavam lá. Recentemente teve um parlamentar bolsonarista que disse: não, nós temos muita gente infiltrada ainda hoje lá no Palácio do Planalto, muita gente que a gente pediu para não se apresentar, ficar quietinho, que está infiltrada lá dentro. Então, o próprio presidente falou isso, muita desconfiança, não é para menos que eu acho que inclusive o presidente Lula mudou um pouco o comportamento. Num primeiro momento, me dá a impressão que o presidente Lula não queria mexer na questão militar. Ele fala: pô, já acabei de chegar na presidência, o país está destruído. O bolsonarismo, né, aparelhou tudo. Nós vamos ter que reconstruir essa nação, vai ser muito difícil. Tem muita gente contra. É Deus mercado falando contra, é império chiando, é muita gente falando contra. É parlamento totalmente, correlação de forças totalmente adversa no Congresso Nacional. Aí a impressão que me dá é que ele pensou: vocês ainda querem que eu mexa com os milicos? Deixa os milicos quietos. Eu vou colocar aqui um ministro que é bonzinho, que passa pano. Vou colocar aqui o Múcio. O Múcio é um conciliador, né? Vai evitar quebra de cristais, vai ficar conciliando. E deixa isso quieto. O 8 de janeiro acabou com essa... Se essa era a intenção, dançou. Porque o 8 de janeiro mostrou isso mesmo. Mostrou que o Palácio do Planalto foi cedido aos golpistas. Que o Gabinete de Segurança Institucional tem culpa no cartório. Que o general Heleno, Augusto Heleno, foi um dos principais conspiradores, aquele que o Bolsonaro chamava de general Gagá. Aquele general foi um dos principais conspiradores nessa tentativa de golpe do 8 de janeiro. Né?
Então aí o Lula falou, mas não vai ter jeito, eu vou ter que mexer com o milico mesmo. Então já começo exonerando os 3 comandantes, fora os 3 comandantes, não é isso? Do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, e já começo com algumas ordens. Por exemplo, uma ordem, não pode festejar o golpe de 64, não pode ter mensagem para festejar o golpe de 64 em quartel. Boa ordem. Outra ordem, quer ser político, quer ser candidato, sai do Exército. Sai da Marinha, sai da Aeronáutica, vai para a reserva. Não quer ser candidato? Imediatamente se desfilia de partidos. Outra ordem. São várias ordens. E agora, então, esse episódio dessa filmagem estranhamente vazada na CNN, Brasil, esse episódio eu acho que ajuda a acelerar ainda mais esse processo. Tem coisas ruins que vêm para o bem. Ajuda a acelerar ainda mais o processo de limpeza, de desmilitarização e de desfascização. Eu acho que, inclusive, o governo não queria a CPMI dos chamados atos antidemocráticos, porque achava que isso só ia atrapalhar o processo político brasileiro, tumultuar num quadro econômico já de muita dificuldade. Mas talvez não tenha jeito. Vocês querem, então, a CPMI? Vamos fazer a CPMI. Vamos mostrar quem foram os deputados que insuflaram, porque isso é tudo documentado. Isso, inclusive, o Alexandre de Moraes, o Alexandre de Moraes com o inquérito das fake news pode ajudar um bocado. Está tudo documentado. Quem são os 20, 30 parlamentares que incitaram o fascismo, o terrorismo? Quem são os empresários que pagaram esse negócio? Vamos lá, vamos para a CPMI. É verdade. Quem foi o principal mentor desse negócio? Você teve um grupo que pensou isso. Isso não foi espontâneo. Quem foi o chefão dessa organização terrorista, dessa ação criminosa? Vamos lá, vamos ver. Então, talvez venha ajudar a esclarecer. Sim, é verdade. Com certeza, a gente vai ter muito o que acompanhar desse assunto daqui para frente, né, Miro? Então, conversamos com o Altamiro Borges, do Centro de Estudos de Mídias Alternativas Barão de Tararé. Muitíssimo obrigada pela sua participação, por toda a análise feita aqui. Muito, muito boa a sua colaboração nesse debate. Agradeço o convite e parabéns para vocês. Belíssimo trabalho que vocês realizam. Um beijão para vocês. Abraço, Miro. Até a próxima. E com esse bate-papo aí, essa análise do Altamiro Borges, o Miro do Barão de Tararé, a gente encerra o Revista Brasil TVT desta semana, Ana Rosa. Encerramos o Revista Brasil TVT e vou dar aquele recadinho de sempre. Quer reassistir alguma das entrevistas de hoje? Vai lá no nosso YouTube, youtube.com/RedeTVT. Estão todas disponíveis lá, o programa na íntegra e cada uma das entrevistas também separado. Forte abraço para quem nos acompanhou nessa semana de Revista Brasil TVT. Até a próxima semana. Obrigado pela companhia aqui no Brasil TVT, na TVT canal 44.1 digital em São Paulo e na Grande São Paulo. E a você que nos ouve pela Rádio Brasil Atual 98.9 FM. Boa semana, a gente se encontra no próximo final de semana. Tchau!